Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre um caso muito curioso que mostra como é que a mesa da Câmara está sacaneando o Eduardo Bolsonaro. É o caso da deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará. A deputada, ela está na tal da flotilha da selfie, sabe aquele conjunto de barcos lá que foram tentar atrapalhar a situação, atrapalhar o acordo de paz entre Trump, Israel e o Hamas? Pois é, eles foram tentar atrapalhar a coisa toda, supostamente para entregar ajuda humanitária. Israel confiscou todos os barcos, né, prendeu todo mundo e não encontrou nenhuma ajuda humanitária. Não tinha nada de ajuda humanitária nos barcos que estavam indo para Gaza, né? E faz sentido, porque o que vai levar num barquinho pequeno, cheio de gente? Não tem como levar comida, né? Gaza entram 400 caminhões por dia com alimento e coisa e tal. O que meia dúzia de barquinho vai fazer de diferença nessa história, né? Mas enfim, era tudo evidentemente pelos cliques, pela política, pelo marketing, né? Só que o curioso dessa história é que enquanto a dona Luiziane Lins estava lá na flotilha sendo presa e não sei o que lá e coisa e tal, ela registrou presença para votar no caso da isenção do imposto de renda na Câmara aqui no Brasil. Ué, como é que pode? Como é que ela pode estar num barquinho lá perto de Israel e estar registrando presença no Congresso brasileiro? E se ela pode, por que o Eduardo Bolsonaro não pode? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Bariátricas para Estados Obesos, Peter de Roupão no Buenos Aires 44 e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, eu falo diariamente sobre o vídeo de Israel, sobre a situação em Israel, num vídeo lá no canal Mundo e Revolução. Tem vídeos diários lá sobre a situação em Israel, o que está acontecendo e coisa e tal. Há 2 dias atrás, os membros dessa flotilha da selfie da Greta, que evidentemente não tem nada de querer ajudar a Gaza, não tem nada disso, eles queriam só mesmo a promoção pessoal, eles foram presos por Israel, né? Todos os 47 barcos que estavam ainda indo em direção a Gaza foram presos, foram tomados por Israel, foram desviados para o porto de Ashdod. Israel já mostrou que está todo mundo bem, que não tem problema nenhum. Foram 470 pessoas presas e Israel decidiu extraditar todo mundo imediatamente, tá? Por quê? Porque eles poderiam ser presos, tá? Eles poderiam ficar presos em Israel, cumprindo pena em Israel por terem violado uma zona de exclusão, que é, inclusive, referendada pela ONU, tá? A zona de exclusão em torno da faixa de Gaza não é uma iniciativa de Israel. Ela é uma iniciativa que começou com Israel e Egito para evitar que terroristas na faixa de Gaza recebessem armas, e ela foi referendada pela ONU. Existe um bloqueio naval que não é de Israel, é da ONU. Israel é quem reforça esse bloqueio, quem faz o bloqueio acontecer, mas ele tem apoio da ONU. Então esse pessoal estava violando um bloqueio da ONU para chegar em Gaza, né? E daí, isso sem contar o risco enorme que se esse pessoal chegasse em Gaza, muitos deles poderiam ser feitos de reféns. O pessoal acha que só porque você é pró-Palestina e coisa e tal, que o Hamas não vai fazer você de refém, esquece isso. A maior parte do pessoal que estava no festival Nova, lá que foi invadido, muita gente foi morta, muita gente foi feita refém, aquele festival Nova que estava acontecendo no Kibbutz Berrim. Aliás, eu fiz um vídeo também sobre isso lá no canal Mundo e Revolução. O festival tinha como tema ajuda aos palestinos, apoio aos palestinos e coisa e tal. Tinha, tem muito menos agora, mas tinham pessoas em Israel também a favor de ajudar os palestinos e coisa e tal. E no entanto, muitos deles foram mortos pelos terroristas do Hamas, muitos foram tomados como reféns. Então, para o Hamas tomar mais esse monte de refém junto, ou seja, isso é criar mais uma dor de cabeça para Israel, porque já tem um monte de refém para liberar, imagina mais refém na mão do Hamas, né? Então isso é um absurdo, Israel não poderia deixar isso acontecer. Tá aqui o pessoal brincando. Ai, que deputada do PT segue detida em Israel, a assessoria quer liberação imediata dela. É uma delegação de 15 brasileiros, um monte de esquerdista à toa, que quis fazer esse negócio lá para distribuir ajuda humanitária. Eu mostrei no meu vídeo lá de Israel que não tinha ajuda humanitária nenhuma. O pessoal mostrou lá o navio, nem caberia ajuda humanitária nos veleiros que eles estavam usando ali, né? No máximo, se tivesse alguma coisa, não ia dar nenhum caminhão, sendo que são 400 caminhões por dia que entram em Gaza. Então, ou seja, não ia fazer diferença nenhuma essa suposta ajuda humanitária desse pessoal. É um processo puramente de propaganda e marketing, né? Enfim, eles estão presos, mas Israel já decidiu que não vai prender ninguém, que vai deportar todo mundo. O tempo que tem é o tempo de processamento desse pessoal todo. Não tem jeito, tem que pegar o documento, tem que abrir o processo e coisa e tal. Tem toda a parte burocrática de fazer a imigração. Mais de 100 já foram deportados para a Turquia. A gente falou isso no vídeo de ontem, lá de Israel. Ontem, 100 dos 470 idiotas
que foram presos ali nessa flotilha da Selfie já tinham sido deportados para a Turquia, os outros vão ser deportados em breve. Não se preocupe com esse pessoal, tá todo mundo bem, não tem ninguém doente, ninguém com problema. A Greta estava reclamando de percevejo na cadeia, pois é, você está reclamando de percevejo porque não tá tão ruim assim a situação, né? Cadeias pelo mundo aí tem coisas muito piores do que isso no final das contas. Enfim, vão ser todos deportados, não vai ficar ninguém preso em Israel, já está decidido, é só o tempo mesmo de processamento e de mandar 470 idiotas embora, né? Mas isso vai acontecer nos próximos dias. O que chama atenção nessa história, assim, que é uma idiotice completa isso daqui, é uma idiotice. Está cheio de fake news aí, porque ainda tem esse outro contexto, né? O Trump está fechando um acordo de paz agora entre o Hamas e Israel, né? Sinceramente, eu não tenho certeza se vai fechar esse acordo de paz não, tá? Ainda estão negociando ainda, mas é uma boa chance de fechar esse acordo, né? E esse pessoal chegando com a flotilha arriscava piorar a situação, causar mais dor de cabeça, causar mais problemas dessa história toda, né? Num momento que está perto de se fechar esse acordo, que seria realmente um acordo histórico. Como eu falei no meu vídeo de Israel, eu não acredito que vai fechar o acordo, mas se fechar, o Trump passa a ser realmente um concorrente ao Nobel da Paz, eu não tenho o que dizer. Ah, mas o pessoal não vai dar para ele. Pode não dar para ele, mas não vão dar para ele de picuinha. Porque, porra, deram pro Obama sem absolutamente o Obama ter feito nada. O Trump, por sua vez, se conseguir fechar esse acordo entre Israel e Hamas, poxa, bom, enfim, isso é outra história, né? Isso se fechar também, porque como eu falei para vocês, Israel aceitou a condição, mas disse que quer negociar algumas coisas. Aí vamos ver se vai ter negociação, como é que vai sair isso daí, né? Enfim, o pessoal tá chorando aqui, mas ela já foi embora. Mas o ponto central dessa história aqui nem é essa lambança que eles estão fazendo lá. É uma lambança, mas olha só, ela marcou presença na votação da redução do imposto de renda. Porque lembra, o governo Lula ele tinha o receio de que não tivesse quórum para votar, que a oposição fizesse obstrução. Né? Obstrução é o quê? Para você começar a votar a matéria, se votasse a matéria, seria aprovada. Não tem como não votar. É lógico, redução de imposto é uma iniciativa boa, eu já falei em outros vídeos. O único lado ruim disso é que vai dar força eleitoral para o Lula, isso não tenha dúvida. Foi uma cartada boa ele de diminuir o imposto, é uma saída libertária, diminuir o imposto é sempre bom. Todo mundo votou, foi por unanimidade. Mas o risco que se corria nesse caso é de não ter quórum, as pessoas não registrarem presença, e aí não teria quórum na Câmara para abrir a sessão e, portanto, não poderia votar. Mas mesmo isso seria arriscado, porque o pessoal ficaria marcado como alguém que estaria né, obstruindo a votação de menos imposto para a população. Né? E por mais que o projeto diminua imposto para a pessoa mais pobre e aumente imposto para quem é mais rico, como eu já falei para você, o rico dá um jeito, cara. Rico não paga imposto, rico dá um jeito de resolver isso daí. Fica tranquilo, vai dar bom isso daí, né? Vai reduzir a arrecadação do governo no final das contas, o que é positivo. Mas aí o governo, Lula, estava preocupado de não ter quórum. Ele queria que os deputados todos pelo menos marcassem presença. Porque se marcar presença e tiver o quórum e ter a votação, não ia ter jeito, não ia perder. Mas tinha que ter o quórum, né? E aí pediram para ela registrar presença. E ela registrou presença pelo celular. Mas como é que ela registrou presença pelo celular estando lá na flotilha, né? E como é que ela fez isso? Existe um aplicativo da Câmara que permite que os deputados marquem presença pelo celular na seguinte situação: eles estão chegando perto da Câmara, estão presos no engarrafamento e coisa e tal, eu vou marcar presença, porque eu vou chegar aí, vou votar mais tarde, coisa e tal. Ela fez isso, só que ela não ia chegar, ela estava lá na faixa de Gaza, lá, chegando lá no leste lá do Mar Mediterrâneo, coisa e tal, né? Então, esse aplicativo da Câmara permite fazer isso. E beleza, não tem nada contra isso. Eu acho que hoje em dia realmente não importa muito você estar fisicamente, coisa e tal. Deveria poder votar de qualquer jeito, né? Eu já falei que eu sou a favor de criar o grupão de Discord do Brasil. Faz um grupão, bota todo mundo, os brasileiros, não precisa nem de deputado mais. Pode até dispensar os deputados. Não é tudo, une lá no grupão e decide as coisas, faz tudo lá e pronto, né? Enfim, ela está dizendo aqui que ela não votou na análise da isenção, mas ela marcou presença. Por quê? De novo, porque isso era o mais importante para o PT, ter quórum para começar a votação. O pessoal sabia que ia ganhar a votação, mas queria ter quórum para começar a votação, né? E aí, o que aconteceu nessa história? Por que é estranho isso daqui? Porque, por outro lado, o Eduardo Bolsonaro não pôde marcar presença. O Eduardo Bolsonaro já reclamou que ele entra no aplicativo da Câmara e dá erro quando ele tenta marcar presença na Câmara, né? Sendo que, se tem esse aplicativo, se os deputados podem usar esse aplicativo em qualquer lugar, se não tem restrição de que está chegando na Câmara ou não está chegando na Câmara, por que a Luiziane Lins pode usar o aplicativo e o Eduardo Bolsonaro não pode usar o aplicativo para marcar presença na Câmara, né?
De novo, o Eduardo Bolsonaro gostaria de marcar presença, porque se você ficar 6 meses sem marcar presença na Câmara, você pode perder o mandato, pela regra lá do Estatuto da Câmara, né? É isso que o pessoal está imaginando que pode acontecer. E se ele marcasse presença, ele ganharia mais 6 meses para ficar, né, na briga dele lá nos Estados Unidos. Então, essa é a situação. Agora, a questão toda é essa, porque se ela pode, por que o Eduardo Bolsonaro não pode? E, por outro lado, como diz o Cláudio Humberto, se isso daí, se você votar a presença sem a intenção real de estar na Câmara, sabe, fazendo política em outro lugar do mundo, como era claramente o caso da Luiziane Lins, isso não é quebra de decoro parlamentar? Eu imagino que o pessoal da oposição vai entrar com um pedido de quebra de decoro parlamentar, de botar ela no Conselho de Ética da Câmara, para tirar o mandato dela, porque isso realmente é uma quebra de decoro. Ela tá enganando a Câmara dos Deputados para ajudar o PT, enquanto está fazendo política barata e inútil lá no outro lado do mundo, né? Então, um absurdo isso daí. Eu vou deixar o link dos 2 vídeos aqui na descrição desse vídeo, o último vídeo meu de Israel, e também o vídeo que eu fiz sobre o Festival Nova lá, em que um monte de gente pró-Palestina foi morto pelo Hamas e foi sequestrado pelo Hamas. Também é uma coisa muito triste isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final.